Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos começar a conversar sobre o sangue. Eu irei dar uma breve introdução sobre este tecido e hoje iremos dar mais detalhe no plasma sanguíneo. Mas antes da aula começar, gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse de se tornar membro, para assim valorizar meu trabalho. O sangue é classificado como um tecido conectivo líquido, assim como a linfa, que é o líquido encontrado no sistema linfático. O sangue, por sua vez, compõe parte do sistema circulatório e representa 7% do nosso peso corporal. E ele possui um pH levemente alcalino e é bastante viscoso. O sangue não sofre o mesmo processo de preparação histológica dos outros tecidos. A preparação da amostra histológica desse tecido ocorre pondo uma gota de sangue em uma lâmina de microscopia e depois com outra lâmina realizar um esfregaço. Esse esfregaço irá reduzir o número de camadas de células e isso favorece uma análise microscópica mais nítida, pois então poderemos focar naquela camada de células que ali ficaram. Também é necessário deixar o sangue secar e usar corantes. Os mais utilizados são a coloração de Genza, composta pelo azul de metileno, que vai colorir em azul os componentes celulares ácidos, e se usar eosina para colorir em rosa os componentes básicos. O sangue circula no interno do sistema circulatório e possui diversas funções, como transporte e trocas de diversas substâncias, como por exemplo oxigênio dos pulmões aos tecidos, gás carbônico dos tecidos aos pulmões, substâncias nutritivas absorvidas no intestino, reagentes catabólicos que serão transportados até os órgãos excretores ou glândulas sudoríparas, e também irá ocorrer o transporte de enzimas, proteínas, vitaminas e hormônios. O sangue possui uma função de defesa do nosso corpo, tanto por causa de um conjunto de proteínas conhecidas como sistema do complemento, tanto por causa dos próprios elementos corpusculados do sangue, desenvolvendo tanto uma imunidade mais generalizada, que é a imunidade inata, quanto pode realizar uma função de defesa mais específica. Sobre esses processos iremos analisar no detalhe em próximas aulas. Porém, como visto nos cursos de bacteriologia e virologia, existem micro-organismos especializados em nos infectar, tendo desenvolvido os mecanismos então para não ativar o sistema imunitário ou utilizá-lo contra nós. Alguns desses micro-organismos podem se difundir pelo sangue, podendo assim utilizá-lo para viajar e entrar em contato com várias partes do nosso corpo. No sangue também ocorre o transporte de moléculas que vão mediar a coagulação do sangue em caso de danos nesse sistema circulatório que deve permanecer fechado. E após uma colheita de sangue e um tratamento com anticoagulantes, os frascos serão centrifugados, separando as componentes do sangue de acordo com a densidade de seus compostos. Após essa centrifugação, a porção inferior que se irá formar se denomina hematócrito, que é constituída principalmente por glóbulos vermelhos que se sedimentam no fundo, e esse extrato compõe cerca de 55% do sangue. Superiormente, iremos observar o plasma, que é constituído de 90% por água e possui também proteínas e outras moléculas. Esse plasma compõe 45% do sangue naquele frasco e logo do sangue que está presente na gente também. E entre esses dois estratos encontramos uma porção que irá possuir outros elementos corpusculados, como leucócitos e plaquetas. Esse extrato geralmente ocupa menos de 1% de todo o líquido que sofreu a centrifugação. Porém, como os leucócitos podem aumentar de quantidade frente a uma infecção, um aumento dessa porção pode ocorrer nessas situações de infecção. Analisando no detalhe o plasma, temos que ele vai constituir 55% do volume do sangue, agindo como uma matriz extracelular desse tecido conectivo líquido, que é o sangue. Porém, uma diferença das matrizes extracelulares do sangue para os outros tecidos é que nos outros tecidos serão as próprias células desses tecidos que irão produzir a própria matriz extracelular, enquanto no sangue, esta matriz extracelular, que é o plasma que a gente acabou de analisar, é produzida em vários locais. Por exemplo, 90% das proteínas do plasma são produzidas no fígado, o restante é produzido por outras glândulas, ou pelos linfócitos bem maduros, que por sua vez vão produzir os anticorpos.
O plasma é formado por cerca de 90% água e cerca de 7% proteínas. Desses 7%, 60% é composto por albumina, que ajuda a regular a pressão osmótica do sangue através da pressão oncótica. A pressão oncótica nada mais é do que a pressão osmótica gerada exclusivamente por proteínas. E, sendo a albumina a proteína mais presente, ela é grande responsável por essa regulação. A albumina também transporta diversas moléculas, como por exemplo hormônios esteroides, tiroxina, bilirrubina, ácido úrico, fármacos. Essa proteína não deve estar presente na urina. Logo, a albuminúria, que é a presença dela na urina, nos indica um problema renal. Depois, temos que 35% dessas proteínas encontradas no plasma são compostas por globulinas, ou seja, proteínas com estrutura globular. A família alfa e beta dessas globulinas são sintetizadas pelo fígado e também são capazes de transportar várias substâncias, como por exemplo o LDL e o HDL, que são as lipoproteínas de baixa e alta densidade pertencentes à família das beta-globulinas. Eles vão transportar colesterol e lipídios pelo corpo. Um grupo dessas globulinas são as gama-globinas, as quais fazem parte das imunoglobulinas produzidas pelos linfócitos B ativo, ou seja, os nossos anticorpos. Por fim, 4% dessas proteínas serão o fibrinogênio e o restante será composto por proteínas do complemento, glicoproteínas, lipoproteínas e proteínas da coagulação. A partir do plasma sanguíneo, podemos obter o soro sanguíneo ao remover as proteínas de coagulação, principalmente o fibrinogênio. O fibrinogênio e as outras proteínas de coagulação do sangue são produzidas pelo fígado e, durante a coagulação, elas polimerizam e formam fibras insolúveis que possuem a função de bloquear a perda de sangue de pequenos vasos. Depois, compondo cerca de 1% do plasma sanguíneo, temos vários tipos de soluto, como por exemplo os eletrólitos como sódio+, potássio+, cálcio 2+, magnésio 2+, cloro-, e muitos outros. Tem também os rejeitos metabólicos das células, como por exemplo ureia, ácido úrico, creatinina, e temos também nutrientes como glicose, lipídios, aminoácidos e vitaminas. E, compondo esses solutos, também encontramos hormônios e gás, como por exemplo o oxigênio e o gás carbônico ligados na hemoglobina, além de ser possível encontrar o gás carbônico e o gás nitrogênio em solução. Sobre o gás nitrogênio, é bom lembrar que o ar que nós respiramos é composto por 78% de nitrogênio gasoso. Nós, porém, não conseguimos usar o nitrogênio nessa forma gasosa, N2, e temos que comer principalmente proteínas para obtê-los em uma forma biologicamente ativa, biologicamente disponível para nós. O plasma consegue contribuir para a homeostase do organismo, por exemplo, através da solução tampão, que irá regular o pH, regular a pressão osmótica, realiza a coagulação e defende o nosso corpo de substâncias estranhas. Em relação às proteínas com uma notável função de defesa contra os micro-organismos patógenos, são as proteínas do complemento, que são um conjunto de 20 enzimas produzidas pelo fígado, e elas podem agir através de algumas modalidades. Temos a via clássica da imunidade específica, pois as proteínas serão ativadas ao se ligar como anticorpos. Temos a via alternativa da imunidade inata, que age sozinha, tendo como alvo direto a superfície de bactérias. E existe uma terceira via, através da cooperação com a lecitina, estimulando uma resposta inflamatória. Todas essas vias possuem uma específica sucessão de eventos que levam, porém, ao mesmo fim, que é a proteolise da proteína C3 do complemento, que irá causar eventos como uma fração de C3 irá se ligar à parede bactérica, facilitando a atividade fagocitária dos macrófagos, e estimula também a fagocitose de bactérias marcada com anticorpos, ou outros componentes do complemento que foram ativados pela proteolise de C3 podem se ligar à parede bactérica e favorecer a sua lise. Outros componentes, como por exemplo a C5A, conseguem recrutar células inflamatórias como os neutrófilos, e outras componentes podem ativar os linfócitos B, induzindo a produção de anticorpos.
É isso aí, nossa aulinha sobre introdução e plasma sanguíneo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like e de se inscrever. Eu vou ficando por aqui e irei aguardar vocês em um próximo vídeo. Nesse canal que irá falar tudo sobre medicina. Fui!